Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta depois deste período de recesso para darmos continuidade às nossas videoaulas de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos falar sobre dois tipos de textos: o artigo de opinião e o texto publicitário. Temos muitos aspectos importantes para vermos sobre esses dois textos que são muito utilizados dentro do gênero jornalístico. Bom, aula destinada aos alunos do ensino fundamental, sétimo ano. Artigo de opinião e textos publicitários. Vamos começar falando sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero que serve para expressar um ponto de vista sobre determinado assunto que está ocorrendo no momento da escrita do texto. Bom, pessoal, o artigo de opinião é muito encontrado em revistas, jornais, né? E neles, os profissionais, personalidades e especialistas são chamados para expor seu ponto de vista sobre, assim, determinado assunto. E aí, quando as pessoas expõem o seu ponto de vista, elas estão argumentando, elas estão desenvolvendo um texto argumentativo. O que é um texto argumentativo? É aqueles em que você pode se posicionar a favor ou contra uma determinada ideia. Tá? E ela tenta, a pessoa quando escreve esse tipo de texto, ela tenta convencer outras, né? Tenta conquistar a adesão dos seus interlocutores. É por isso que nesse tipo de gênero textual é importante o quê? A gente observar que o uso da primeira pessoa é até permitido. Em alguns casos, é até assim, desejável que se use a primeira pessoa, porque, em geral, se trata de um texto escrito por formadores de opiniões, né? São especialistas no assunto. Então, aquelas pessoas, elas escrevem o que realmente pensam e trazem fatos e argumentos que vão nos ajudam mesmo os leitores a construir o seu próprio ponto de vista. Um outro detalhe importante, galera, é que no artigo de opinião é importante que o posicionamento do autor esteja bem claro, bem fundamentado, sabe? Porque ele terá, com isso, mais chances de convencer, né, as outras pessoas de que a visão dele é a mais sensata, é a mais coerente sobre aquele determinado assunto em questão. Tá? Então, isso são aspectos muito importantes do artigo de opinião. Olhem só um exemplo de artigo de opinião que fala sobre a saúde, né? A questão da Covid, né? Essa doença que tem matado tantas pessoas e o Sistema Único de Saúde. A saúde deveria ser um bem comum e a todos os seres vivos, ou seja, um direito de todos. Nessa lógica, ninguém deveria tirar a vida de ninguém, pois esse é um bem irrecuperável. Entretanto, o que vemos atualmente é uma verdadeira inversão dos valores básicos de uma sociedade. A saúde tem se tornado mercadoria e a vida perdeu o valor. Em um cenário como o atual, de pandemia da Covid-19, a saúde torna-se a principal vítima. E no Brasil, boa parte da população depende unicamente do sistema público. Com todo esse cenário, a falta de plano prático do governo federal para o enfrentamento do vírus é uma vergonha, pois se mostra um verdadeiro descaso com a vida. Os números não caíram. Estamos há meses trancados e a incerteza e o caos seguem reinando por todas as cidades. No meio disso, o Estado brasileiro sofre um apagão. Como conceber o que está acontecendo? Para onde vão todos os impostos pagos e que deveriam ser investidos na saúde?
O governo federal precisa apresentar medidas concretas e eficazes para o nosso país. O SUS precisa ser defendido e mantido se não quisermos sofrer um colapso coletivo. A vida deve voltar a ser prioridade. Olha só, esse autor, né, ele defende uma ideia. Vocês perceberam? Que ele defende uma ideia, que ele busca convencer o outro de que aquela ideia tem consistência, é coerente. Então, o artigo de opinião é um gênero textual utilizado para expressar um posicionamento, né? Então, sobre algum assunto do momento. Utiliza-se esse texto para expressar-se indignação, que temos visto, que nós vemos bastante no texto que eu acabei de ler. Uma crítica, né? Observaram que ele fez crítica ao governo federal, à falta de ação prática, e também sugestões a respeito de algum problema. Por conta dessa defesa de opinião, esse texto ele é chamado de texto argumentativo. Então, texto argumentativo é aquele que sai em defesa de uma opinião, defende um ponto de vista, ok? Olha só a estrutura do artigo de opinião. Temos no artigo de opinião o título, tá? Que é uma pequena frase, que pode ser uma única palavra, que nomeia o texto, uma introdução, né? Que pode ser o primeiro ou dois ou os primeiros parágrafos do texto, geralmente é o primeiro ou o segundo parágrafo, e na introdução já vem abordando o assunto, né? Já vai direto ao assunto. O desenvolvimento a gente chama de corpo do texto, né? O corpo do texto é a parte em que se aprofunda a discussão sobre, né, aquele determinado problema, em que se busca os argumentos, se busca se fundamentar a tese, né, exemplos, trazer ideias mais consistentes. E a conclusão. A conclusão é a finalização do texto. É um momento em que se apresenta o desfecho para as discussões anteriores. E no artigo de opinião, também na conclusão, é o momento de propor soluções ou medidas paliativas para aquele determinado problema. Então, quando você tem a conclusão, você também pode sugestionar, você pode tentar trazer luz para aquele problema, ou seja, dar uma sugestão, fazer uma proposta de intervenção sobre aquele problema que você está apresentando, tá? Então, é só para fixar que o gênero textual artigo de opinião, gente, é difundido, é divulgado nos meios jornalísticos. Por isso essa imagem aí do jornal, do computador, para que vocês não esqueçam que o artigo de opinião é difundido, é divulgado no gênero jornalístico. E lembre-se, o artigo de opinião, por tratar de temas de atualidade, polêmicos e até mesmo provocativos, exigirá do autor competência para a seleção dos seus argumentos, sem desrespeitar o interlocutor ou subestimar posições alheias. Por que é importante frisar isso? Quando a gente fala que é defender uma ideia, para a gente defender uma ideia, um posicionamento, a gente não precisa sair ofendendo, muito pelo contrário. A gente, quando defende o posicionamento, a gente tem que buscar fortalecer os nossos argumentos sem ofender a pessoa, tá? Ou o outro, o nosso interlocutor. É um texto a ser publicado em veículos de comunicação, que podem ter leitores de diferentes perfis, como eu mostrei, né? Falei com vocês. O título deve ser atraente, convidativo. Aí, nesse momento, vocês devem usar a criatividade. É permitido usar a primeira pessoa, como eu já falei anteriormente, tá? Por ser um texto de opinião. Considerando as características dos veículos de publicação, o artigo de opinião é um texto geralmente curto, é uma linguagem direta, objetiva, simples, que busca atrair e chamar a atenção do leitor, tá? Para que ele possa sentir desejo, vontade de ler. Bom,
Isso são características do texto artigo de opinião. Agora nós vamos falar um pouco de um outro gênero textual bastante difundido, bastante utilizado também no gênero jornalístico, que é o texto publicitário, né? A propaganda ou anúncio publicitário é um gênero textual que promove um produto, uma ideia, tá? É sempre quando a gente quer vender uma ideia, vender o produto, e ele é vinculado, né? A gente tem contato com o anúncio, com o texto o tempo inteiro. Às vezes na rua você recebe uma propaganda dentro de um ônibus, ou mesmo na televisão, né? Você assiste o rádio, assiste a televisão, ouve o rádio, liga na internet, né? Às vezes é até bombardeado por anúncios publicitários, né? E nas ruas, né? Nós temos aí os outdoors, temos muitos outdoors espalhados, né? Que são aquelas placas grandes de propagandas de tudo, de empresas, de consultório dentário, de consultório médico, de colchão, de roupas, de lojas, de sítios, de viagens, de lugares, de fazendas, enfim, temos para tudo. Nos ônibus, temos cartazes espalhados no metrô, na rua, no ônibus, em todos os lugares, nós somos bombardeados pelos textos publicitários, porque todas as pessoas que têm um negócio, que fazem, têm uma empresa, elas se utilizam desse texto para atrair a atenção do seu comprador, né? Então, assim, o texto publicitário, o objetivo maior deste texto é anunciar mesmo algo para ser vendido, para ser comprado. Então, essa é a função principal. As características do texto publicitário. Geralmente, o texto publicitário, ele quer convencer alguém, né? Quer vender, quer comprar. Então, a linguagem, ela mistura, às vezes, linguagem verbal, né, que é escrita, com a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, gente, nada mais é do que a imagem, né? Então, é muito comum nós termos no texto publicitário os dois. A linguagem é simples, então não se tem aquela linguagem rebuscada, porque o objetivo maior é chamar a atenção, então tem que ser direto, relativamente curta, uma linguagem curta. E olha só, muito importante, são textos persuasivos. O que é persuasivo? É aquele texto que busca convencer a pessoa que está lendo. É como se ela forçasse a pessoa a ler e acaba, né, modificando o pensamento. Persuadir é convencer. Tá? Às vezes, o texto publicitário faz uso também, gente, de um outro recurso da linguagem, que é a ironia, o humor, muita criatividade, verbos no imperativo, né? Compre, beba, faça, visite, enfim, viaje, muitas figuras de linguagens, como metáforas, hipérboles, antíteses, todas são usadas na linguagem publicitária. E além, é claro, do uso de muitas imagens, cores, né, as fotografias, imagens que chamem a atenção do leitor. Olha só, essa imagem de uma propaganda, né, ou de um anúncio publicitário, como queiram. Nós temos aqui o título, ó, colheita do dia todos os dias, a imagem, né, propriamente a imagem propriamente dita, o logo, ou a logo, né, o logotipo é um nome, né, a marca que a pessoa criou, aqui no caso, Knorr, né? E aqui é sopa de grão de bico, tá? Com espinafre, fazendo uma sopa pronta. Tá? Então, é o texto de argumentação, que não, lógico que não dá para eu ler aqui para vocês, porque estão em letras minúsculas, mas nesse texto aqui vem exatamente a informação que tenta convencer. É uma sopa deliciosa, né, feita com vegetais fresquinhos, que tirados direto da horta, tenta convencer. Né? Uma sopa para o inverno, enfim. E aqui o slogan. O slogan, gente,
é a chamada, como se criasse uma frase chamativa, uma frase de efeito. Novas sopas frescas Knorr. Ou seja, essas sopas aqui são fresquinhas, segundo eles, né? Não tem uso de conservantes, enfim. Aí cabe ao consumidor acreditar ou não naquele anúncio, né? Se ele vai comprar aquela sopa aquele anúncio, vai se deixar levar pelo anúncio, ou se ele vai ser mais criterioso, vai ver as informações adicionais, ou vai preferir não levar a sopa pela propaganda. Temos aqui um outro anúncio publicitário, esse aqui do bombom Serenata de Amor. E olha que interessante, eu queria que vocês ajudassem aqui, ó. Título, qual é o título desse aqui, ó? Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Aí eu tenho o nome, né? Serenata de Amor, é o logotipo, né? O logotipo. A imagem, né, do bombom e o logotipo é a marca, né? Serenata de Amor, não. Aqui, ó, Garoto, ó. A marca Garoto, tá? E aí aqui, ó, Serenata de Amor. Não tem mau humor que resista. Esse é o slogan, aquela frase de efeito, né? Aquela frase que chama atenção. Bom, aqui é só uma brincadeirinha para a gente fazer, tá? Vamos fazer juntos aqui, pessoal. Você se lembra, talvez vocês não se lembrem, porque são anúncios publicitários mais antigos, mas eu vou ajudar vocês. E aí a gente vai fazer essa brincadeirinha aí, completando as frases abaixo, usando os nomes dos produtos usados nessas propagandas. Aqui são frases, são slogans, tá? Os slogans usados nas propagandas. Primeiro, o slogan é: tem que ser mais gostosa, tem que ser Rexona, Coca-Cola, Havaianas, Bombril, Doril ou Delícia? Delícia é marca de manteiga. Bom, olha só, calma aí. Voltando lá. Ó, tomou, pontinho, pontinho, a dor sumiu. O que tomou, a dor sumiu? Beba, tan, tan, tan. Havaiana, Rexona, tá fácil essa, hein? Sempre cabe mais um quando se usa. Legítimas só. Ó, tan, 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 1001 utilidades. Vou completar aqui, tá, galera? Tem que ser mais gostosa, tem que ser delícia. Manteiga delícia. Esse é o slogan da manteiga. Tomou Doril, a dor sumiu. É o slogan do remédio, né? Para dor, o analgésico Doril. Beba, eita, essa daqui é forte. Beba Coca-Cola, fica na cabeça das pessoas, né? O slogan serve para isso. Sempre cabe mais um quando se usa Rexona. Rexona é um desodorante. Legítimas só as Havaianas, é o slogan das Havaianas. Até porque a gente sabe que existem outros chinelos, né? Que são muito parecidos com a Havaiana muito espertamente, legítimas só as Havaianas. 1001 utilidades. Bombril, né? Bombril, 1001 utilidades. E para a gente concluir a nossa videoaula de hoje, eu tenho aqui um desafio para vocês. Vocês vão escolher, tá? Em jornais, revistas, um anúncio que você acha interessante. Você vai recortar dessa revista, desse jornal, né? Um anúncio que seja interessante, um outro que, na sua opinião, não seja tão bom assim, tá? É muito importante que você observe bem, pense porque considerou aquele anúncio ruim ou interessante, tá? Você vai pensar muito bem sobre aquilo. Você vai colar no seu caderno, você vai justificar por que você considera aquele anúncio bom ou aquele anúncio ruim. Além disso, algo que eu não coloquei aqui, eu gostaria que vocês também, através desse anúncio, vocês destacassem isso aqui, ó.
título do anúncio, a logotipo do anúncio, o texto, copiassem um texto de argumentação e também copiassem o slogan desse anúncio publicitário. Então, essas partes aqui, essa estrutura toda aqui, todos esses tópicos aqui, vocês escrevessem no caderno e fossem completando de acordo com esse anúncio que vocês recortaram lá da revista ou do jornal. Galera, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtido a aula. E busquem aprofundar mais o conhecimento, lendo artigos de opinião e também prestando mais atenção nos textos publicitários. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço carinhoso em todos vocês. Fiquem bem, tá? E tchau, tchau.